Boa noite, pessoal. Eu vou testar aqui meus slides, viu?
Boa tarde, pessoal. Olá, boa tarde. Boa Tudo tarde, bem? professora. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, Boa Legal. tarde. Olá, boa Tudo bom? tarde. Tudo certo? Tudo É, ok. Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? sim. sim. Vocês todos vão apresentar os artigos ou tem alguém que está como assessor aqui? Eu, É o Paulo? Oi, Paulo. isso. Tudo Tudo bem? bem? Vieste para auxiliar o Cláudio, né? Fui convocado. Então foi convocado. Legal. Tá bom. Então, pessoal, uma boa tarde. Eu sou Ana Paula Killing, eu sou a moderadora. Eu vou aguardar das 18 horas, mas já vou passar algumas instruções, ok? Eu tô vendo que ainda tá faltando, acho que alguém. Tô vendo três pessoas aqui, então talvez esteja faltando alguém. São quatro artigos nessa sessão, né? Uma pessoa, Daniele. Oi? Falta uma pessoa, Daniele. Ah, tá. Bom, vamos aguardar até as 18 horas, então eu passo as instruções, tá bom? Mais um Ok. minutinho. Ah, ok. Bom, tô vendo que a Daniele já chegou, né? A gente estava te aguardando, né? Que tá faltando, Ah, tava faltando mais alguém. Ok, então sejam bem-vindos à nossa sessão de hoje de casos da área funcional. Eu sou líder de tema e também hoje estou aqui como moderadora. Quero parabenizar a todos pela aprovação dos artigos, né? Sempre é bacana acompanhar casos novos, cada vez mais relevantes, atuais. Então, estou bem feliz de estar aqui, então, acompanhando vocês nessa sessão. Bom, a ideia da nossa sessão de hoje, então, eu vou ler, né, todos os artigos agora que fazem parte da sessão. E a gente vai fazer, então, a apresentação de cada artigo e depois eu abro para perguntas, sugestões a partir quando finaliza cada artigo. Tá, pessoal? Então foi uma opção de fazer assim, porque muitas vezes o pessoal, todo mundo apresenta, chega no final, quem apresentou primeiro, né? Aí acaba que ninguém consegue contribuir, já nem lembra, né? Não sei vocês, mas eu é assim, né? A minha memória tem um limite. Então, assim, eu decidi então que a gente faria dessa forma. Então, apresenta, a gente tem 10 minutinhos aí para discussão. Vocês vão ter 15 minutos para apresentação, tá bom? Cada um de vocês. E aí, em torno de 10 minutos para caso alguém tenha alguma colocação, alguma pergunta, ok? É uma sessão mais apertadinha, né? Porque nós somos quatro artigos aí, né? Que vocês estão representando, então, mas acredito que vai dar tudo certo. Ontem a gente fez também e deu certinho, passou 3, 4 minutos, mas deu tudo certo. Então, não vamos mais perder tempo, né? Vamos começar. Eu vou então fazer a leitura aqui dos artigos que vão ser apresentados na tarde de hoje, né? O nosso primeiro artigo, vou pedir que a gente siga na ordem, tá, pessoal? Então, o primeiro artigo é da autoria do Antônio Adolfo Juliano Oliveira Mendes e da Tatiana de Souza Lima Santos. Entrar ou não entrar? Eis a questão. Como o estilo de liderança e a cultura organizacional impactam na tomada de decisão? O segundo artigo, Entre o Meio e o Fim, um dilema orçamentário numa instituição pública de ensino, de Maria Gildivane Soares da Silva, Cíntia Regina da Silva Santos, Gerleide Barbosa Fontes. O terceiro, Como avançar sem dividir? Sempre foi assim aqui no sindicato, de Murilo Marques Costa, Pamela Elis Bandeira, Diná Vieira de Matos, Maria Sale Batista Freitag e Marcos de Moraes Souza.
E o último, Entre a Missão e o Mercado, o desafio da direção geral da faculdade Cidade Teológica com o novo marco regulatório do MEC. Autores Daniele Costa Monteiro, Adriana Teixeira Bastos e Eliabe Lima, ok? Com isso, então, eu peço que a Tatiana compartilhe, então, sua apresentação, tá bom? E o Paulo vai me ajudar aí, então, a contabilizar os 15 minutos, tá, Paulo? Beleza. Ok, estamos visualizando, tá, Tatiana? Então, a partir de agora, você tem 15 minutos, tá? Uma boa apresentação. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Tatiana Lima. Eu estou aqui para apresentar o caso de ensino Entrar ou Não Entrar, eis a questão, junto com o meu colega Antônio Adolfo Mendes, né? Provavelmente ele deve estar entrando também daqui a pouquinho. E esse caso ele surge de uma atividade proposta numa disciplina, caso de ensino. Então, nós somos desafiados, né, a tentar, né, a participação e a publicação também, né, desse caso de ensino. E a gente está aqui trazendo uma questão: como o estilo de liderança e a cultura organizacional impactam em uma tomada de decisão. Então, nós somos da Faculdade Federal da Paraíba, ok? Apesar de não estarmos lá agora, eu estou falando aqui com vocês da Bahia, de Salvador, ok? Mas nós estamos doutorandos da Federal da Paraíba, ok? Então, para contextualizar um pouco, eh, a gente vai falar sobre a COPT Leva, né? Uma cooperativa de transporte urbano. Ela é formada por permissionários que atuam no sistema complementar da cidade, né? É, nessa história, que é baseada em fatos reais, né? Apesar dos nomes serem fictícios, né? Nessa situação, ia ser implementado um novo modelo de transporte na cidade e a cooperativa, a Coptileva, tinha a possibilidade, pelo menos a princípio, de optar por entrar ou não entrar nesse novo modelo de transporte, que incluía, por exemplo, a utilização de um bilhete único para metrô e ônibus, integração de todos os modais, né, da cidade. E a cooperativa, ela era formada por, a princípio, eh, empresários, né, que se associaram, e a princípio eram pessoas que trabalhavam de maneira independente na cidade, né? E aí foi gradativamente passando-se de gestão em gestão, foi transformado de associação em cooperativa. Nesse momento, eles atuavam com mais de 100 ônibus, micro-ônibus, nessa capital, e estavam nesse processo de mudança. Várias variáveis estavam acontecendo no momento dessa possibilidade de inclusão ou não. Tinha, por exemplo, o cenário de que o Uber, a uberização, né, estava chegando, né? Então, também ia afetar o sistema de transporte na cidade. Várias situações, assim, com a prefeitura, né, com os poderes de decisão também estavam acontecendo. Tinham tensões políticas acontecendo no momento e culturais. E essas tensões afetavam diretamente a identidade, a sustentabilidade dessa organização. Então, o caso, ele, trazendo para o universo nosso da administração, ele visa discutir liderança, cultura organizacional, processo decisório, explorando valores, estilos de gestão e como uma instituição pode se moldar através de decisões estratégicas, né? E especificamente nesse tipo de organização que é uma cooperativa, ok? Bem, no nosso caso de ensino, a gente construiu uma narrativa e a gente escolheu alguns personagens, né? O seu senhor Manuel,
seria o presidente dessa cooperativa, ele foi o fundador, era a figura central de liderança e de decisão da Coptileva. Ana era vice-presidente, atuava também com a postura equilibrada, sempre explicando e preocupada com os conceitos, com as questões que estavam sendo envolvidas. Tinha Fernando, que é o tesoureiro, preocupado com a parte financeira, claro. A advogada da cooperativa, doutora Bianca. Tinha um secretário, João. Seu Joaquim também é um personagem que aparece na narrativa, como um cooperado antigo, que é resistente a mudanças, que tem temores tradicionais sobre a perda de autonomia, por exemplo, e os demais cooperados. Bem, o grande dilema do nosso caso de ensino é: a cooperativa deve ou não aderir ao modelo de integração proposto pela prefeitura? Esse é o dilema. Por quê? Por um lado, eh, você vai participar de um modelo que vai ser gerido de uma maneira mais. Você vai perder a autonomia, mas também você vai estar com a maior organização, uma garantia de continuidade da prestação de serviço, mas, por outro lado, você está acostumado e habituado a um tipo de trabalho, a um tipo de atuação, então isso mexe na identidade da cooperativa. É a questão do faturamento, é uma questão muito presente nas falas dos personagens, porque o medo maior é a perda mesmo do lucro. Apesar de ser uma cooperativa, os valores, né, que são, depois de serem pagos todos os custos, eles são divididos entre os permissionários, né? Então, como essa garantia que seria sustentável, né, com a adesão ou não. Então, todas essas discussões estavam sendo, assim, borbulhando esse universo, né, dessa cooperativa. E a propósito, como eu falei para vocês, é baseado em uma situação real. Foi para conseguir os dados desse caso, foi através de fontes primárias, né? Que foi a entrevista com as pessoas da gestão da cooperativa, presidente e a pessoa da tesouraria, e também foi usado alguns documentos e notícias, alguns documentos legais que agora eu esqueci o nomezinho, e também acesso à página da prefeitura, por exemplo, dados que já estão disponíveis. Então, eh, todos os dados aqui são a gente tentou manter a fidelidade assim dos acontecimentos. E a nossa proposta vem com um plano, né, de aula, né, que tem no caso de ensino, nossa metodologia é caso de ensino, e os objetivos, né? Descrever a situação real enfrentada pela Coptileva, discutir os desafios representados por um cenário de adesão ou não ao sistema de transportes da cidade e consequente gestão desses desafios, compreender o papel e a relevância do líder e dos colaboradores na mudança e no engajamento da equipe, identificar as fraquezas, ameaças, forças e oportunidades, né, da instituição, e discutir como a cultura organizacional influencia o processo de decisão. Então, a gente estipulou esses objetivos para o nosso caso de ensino e, desculpa, a nossa proposta mesmo, nosso plano, se vocês deram uma olhadinha lá, a gente propôs uma, o uso do caso de ensino de uma maneira bem tradicional, né? Esperando que os estudantes, né, a turma, tenha lido com antecedência o caso, tenham respondido às questões propostas, que é o próximo slide, que eu vou mostrar a vocês as questões, já virem com toda a bagagem de leitura também proposta, né? E aquele momento do plano de aula é exatamente o momento da culminância, né? Que vão ser divididos em grupos, né? Primeiro em dupla, depois em grupos, para promover a discussão, trazendo as respostas individuais e depois formulando uma resposta coletiva. Então, o público-alvo do nosso caso são estudantes da graduação de administração
e a gente pensou na disciplina Teoria Geral da Administração, né, as disciplinas introdutórias, né, do curso, porque aspectos como liderança, cultura organizacional, processo decisório, relações com o ambiente externo, tudo isso aparece nessa disciplina. Só que existem outras possibilidades, a gente deixa aberto para trabalhar em graduação e pós-graduação, mudando as notas, né, obviamente, como aqui outras possibilidades de temas ou disciplinas, né? Comportamento organizacional, liderança e gestão de pessoas, tomada de decisão, gestão estratégica, empreendedorismo, ok? Então, existe uma gama grande de possibilidades de trabalho desse caso. As questões que eu havia falado, né? Tati, me Que a permita gente fazer uma traz no caso, observação. pode sim, claro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Girleide. Boa noite, Murilo. Como o Tati bem já sinalizou, esse trabalho ele foi baseado em um caso real. Contudo, a gente procurou adaptá-lo de forma que ele pudesse ser utilizado em sala de aula. Então, para tanto, a gente procurou utilizar uma linguagem mais adequada, principalmente para alunos de administração de semestres iniciais, colocando temas que eles poderiam estar trabalhando em disciplinas também relacionadas às disciplinas de semestres iniciais, como, por exemplo, TGA e outras. Né? Pronto, Tati, pode ir. Ok. Aqui eu ia agora, a gente estava, né? A gente está lendo aqui as questões para discussão, que faz parte, né, do caso, a gente trazer essas questões para discussão. Então, vamos ler ela aqui, né? Como o estilo de liderança do senhor Manuel influenciou o processo decisório, né? E nesse momento a gente pensa nos conceitos, né, que são trabalhados e quais as fontes sugeridas para o aluno responder essa questão, né? Então, na nossa proposta na nossa possibilidade de resposta, a gente trabalha com a liderança transformacional. A segunda questão é de que forma a cultura organizacional da Coptileva aparece nas ações de seus membros, quais as forças, fraquezas e oportunidades, a matriz SWOT, né? Ameaças podem ser identificadas na cooperativa. E na posição do senhor Manuel, qual a decisão que você tomaria justificando, né? Com base na base de livros que foi fornecida anteriormente. Pronto, então, só mais Então, uma vez, Tati, só complementando, né? Então, quando a gente fez algumas sugestões de questões para discussão, a gente fez questões como, por exemplo, a primeira, né? Então, a gente quis aqui, numa disciplina onde estivesse sendo trabalhadas estilos de liderança, que a partir desse estudo de caso, o aluno pudesse identificar dentro dos estilos de liderança estudados quais seriam ou qual o estilo que mais seria influenciado pelo senhor Manuel, que é o nosso protagonista, né? Na segunda, a gente também, já pensando em um outro tema, parte de cultura organizacional, a gente também, na segunda questão, a gente trabalhou isso. E a gente fala muito de matriz de SWOT, e aí na terceira questão, a gente fez uma questão com a possibilidade do aluno colocar em prática a construção de uma matriz de SWOT. E a última questão, é que a gente quer ouvir, no caso do aluno, o que ele faria, ou seja, estimulá-lo a tomar decisões e não apenas replicar decisões que porventura já estejam prontas. ok, a gente trouxe aqui para complementar, não está no nosso caso, mas outras sugestões para uso em sala de aula, não só a maneira tradicional de trabalhar a casa de ensino. Por exemplo, fazer uma simulação, fazer uma dramatização, um debate simulado. eh, Na dramatização poderia ser usado o papel, poderia ser eh, encarnado o papel dos líderes, né, dos membros envolvidos, mapeamento das discussões culturais de estilos de liderança, podia também ser redigido um parecer técnico, um plano de ação. Então, a gente trouxe aqui também, já fazendo a parte já da discussão, a gente trouxe um up, né, um a mais aqui do que poderia ser trabalhado nesse caso de ensino.
E é isso, gente. Eu acho que a gente já recebeu que o tempinho já está finalizando e agora a gente agradece. Você tem alguma coisa a complementar, Adolfo? Não, só isso mesmo. Só E a gente agradecer aí a aguarda aí os moderação. comentários. Obrigado. Ok, obrigado, Obrigado. Tatiana, Antônio também pela colaboração. Vou pedir que você tire a sua tela, tá? Para a gente se enxergar, né? Enxergar vocês melhor, Tatiana. E aí eu abro se alguns colegas presentes gostariam de fazer algum comentário, tiver alguma dúvida. Eu tenho um comentário, mas eu vou deixar primeiro se algum colega gostaria de falar alguma coisa, pode levantar a mão ou abrir o microfone. Como ninguém ainda se manifestou, eu vou me antecipando e caso alguém, né, deixe a timidez de lado, né, aí dá tempo também, né? Então quero parabenizar pelo artigo, né, pelo caso que vocês elaboraram, muito bacana. E eu gosto muito de casos de narrativa, eu particularmente falando, os casos que eu já escrevi, todos eram com essa narrativa de, né, de conversa, né, de ter o personagem. Eu vejo que isso engaja muito o aluno também, gosto bastante de usar em sala de aula. E eu acho que ele engaja bastante, né, o nosso objetivo aí, que é trazer o aluno, né, para situações de tomada de decisão, né, quando a gente fala na administração. Acho que o dilema central ele é bem apresentado, né? E eu tenho algumas sugestões, né? Então, uma delas seria de incluir elementos visuais na parte do caso, como, por exemplo, vou dar a sugestão, né? Um relatório que eles estivessem analisando, então colocar lá o desenho, né? Hoje em dia, ainda com IA, né? Muito mais fácil de fazer esses formatos, assim, né? Mas aí vocês colocam, claro, né, o conteúdo de vocês, ou num Canva, de repente, um relatório, ou uma tela do computador, e daí eles mostrando um para o outro ali, e trazer algumas informações ali, né? Então, tanto informações que já estão no texto ali, que vocês utilizaram dos dados secundários e da entrevista, como também, e aí entra uma outra sugestão, né? A questão, eu pensei assim que, embora o caso ele seja focado em aspectos mais qualitativos, como cultura, a liderança, ele é intrinsecamente financeiro. Né? Então ele trata de redução de preço de passagem, dividir o bolo, né? A questão da inviabilidade financeira. Então ele tem aí um fator, né? Então teria uma possibilidade, eu sei que não é o objetivo principal do caso, mas de repente, como uma informação de apoio, ou até mesmo com apêndice, né? Trazer alguns dados ilustrativos, hipotéticos ou reais, né? Por exemplo, tarifa atual, tarifa integrada proposta, um custo médio aí de gasolina. Então, assim, se vocês quisessem integrar, né, com os alunos que estão no começo da faculdade, eu acho que ficaria legal também. Por quê? Porque a gente tem uma questão lá no final, que é a questão 4, que ela trata de tomada de decisão. Então, é muito difícil um gestor tomar uma decisão e isolar, né, esse fator financeiro, principalmente nesse caso, né, que é um caso que ele trata bastante disso. Ou então mudar a questão, talvez mudar a questão 4 ou então trazer de uma outra forma, né? Então, quais as características de liderança que ele precisaria para tomar aquela decisão, focar mais nisso e menos na decisão, né? E aí, claro, se você não tiver a pergunta de qual a decisão, você também não vai ter o mesmo dilema, né? Porque o dilema é qual a decisão que ele tomaria. No entanto, não sei se somente a questão da cultura e da liderança garante essa decisão, né? Se a gente parar para pensar na realidade das empresas. Então, é para reflexão, né? Aqui eu estou jogando uma bola para vocês pensarem, né? Então, daqui a pouco muda o dilema, ou então muda a questão 4 são possibilidades aí pensando em publicar, né? Porque a gente sai daqui querendo publicar, né? Esses artigos, né? Então, para pensar, né? E aí. Uma outra sugestão, né, ali, de repente, para expandir a questão 2 eu pensei, analisar o dilema sob perspectiva de outras pessoas ali, de outros stakeholders, como o tesoureiro ou a vice-presidente, né? Então, se a gente está falando de liderança, então a gente também tem que assumir que é uma liderança, né, que hoje ela já é mais horizontal,
que mais pessoas têm um poder de fala aí, né? Então, assim, como que rola essa questão do conflito interno ali, da decisão compartilhada, né, da liderança? Isso tem bastante a ver com liderança da forma como a gente vem trabalhando hoje, né? Então, também uma ideia, de repente, expandir ou trazer uma questão, já que o foco principal é liderança, de como que a gente vai lidar com essas opiniões de outras pessoas que estão ali na mesa, né, opinando. Então, assim, ideias, assim, vejam o que faz sentido para vocês. Mais uma vez, parabenizando pelo caso. E abrindo se mais alguém quiser fazer algum comentário. Bom, então Vou só fazer mais acrescentando no que você já falou. Ah, desculpa, pode falar, por favor. Não, pode falar, não. Não, só acrescentando no que a Ana Paula já disse, e eu acho muito bacana esse comentário dela, principalmente visando a publicação, porque eu imagino que para publicar hoje em dia um caso que trate de SWOT e liderança esteja bastante difícil, porque eles estão pegando cada vez mais a base teórica, a âncora teórica do caso, né? E vocês indo para essa linha de finanças ou embasar em algum conceito chave de finanças, eu acho que poderia ser um gancho bem bacana para vocês publicarem. Eu acho que não precisa, tipo assim, jogar fora esse caso, pelo contrário, ele é bacana e super pode ser aplicado nas disciplinas introdutórias do curso, mas só fazer uma segunda versão com esse foco financeiro ou até explorando as próprias vertentes que vocês já destacaram que são potenciais para o caso. Então, eu achei super bacana e parabenizo vocês pelo trabalho, que tá bem bacana mesmo. Legal, Agradeço e só reforço que estamos anotando todas legal. as propostas e concordo. A parte financeira surgiu, eu fiz em conjunto com o Adolfo, né? Nós fizemos juntos. A parte financeira foi uma das questões, mas a gente tomou realmente uma decisão, né? Foi uma tomada Claro. também de decisão, mas eu acho muito importante, bem válido. Obrigada. Tá certo. Parabéns, pessoal, mais uma vez. Não sei se o Antônio quer falar alguma coisa ou a gente já passa para o próximo artigo daí. Não, só agradecer de fato as observações, tanto as suas como a de Paulo, são bastante pertinentes. Eu gostei muito da ideia da inserção das figuras, eu achei isso bem interessante. E, de fato, eu acho que a gente migrar para até facilitar na tomada de decisão, incluir dados financeiros, eu acho que torna o caso diferente dos demais que, como já foi passado por Paulo, né, que tem mais experiência, vai se diferenciar dos outros que hoje em dia a gente tem, né? Que é a parte de fato, a gente encontra poucos casos com viés financeiro, poucos estudos de caso com viés financeiro. Isso aí, tá certo. Então, obrigada, Obrigado, pessoal. Ana Paula. Agora, então, vamos para a nossa próxima apresentação, né? Eu já li todos, mas só reforçando aqui qual que é o próximo. Então, é o Entre o Meio e o Fim, um dilema orçamentário numa instituição pública de ensino. Aí, quem vai apresentar tem aqui a Maria, Cíntia e a Girleide. Sou eu. A Vamos Girleide que lá. está aí, né? Mas Cíntia pode ficar à vontade se ela quiser dar um suporte. Então, você pode compartilhar agora, tá? A sua tela, para fazer, então, a sua apresentação. Vocês já estão vendo? Tá Sim, para ok? você. Agora deu, eu ia dizer. Aham. Então, Paulo, me ajude, tá? A monitorar. Eu sou agoniada. Vocês viram já na primeira apresentação que eu já estava no chat bem agoniada. Mas vamos lá, então. Uma ótima apresentação, Girleide. Obrigada. Então, boa noite a todos e todas novamente, né? Eu me chamo Gerleide, como a professora bem colocou. Sou doutoranda também do curso de administração pelo UFPB, sou colega, inclusive, de Tati, de Adolfo, né, de Cíntia. A gente está aqui, a turma, né, como o Tati colocou no início, nós cursamos uma disciplina voltada a casos de ensino e a professora Carolina Cruta, ela incentivou, né, que a gente, além de escrever, a gente estivesse enviando para o evento e incentivando também para que a gente dê andamento para futuras publicações, né? Então,
Além de mim, né, a gente tem também Cíntia, que está aqui também presente no evento, e a nossa colega Maria Giudivani, que fomos quem escrevemos esse caso de ensino. Né? O caso é intitulado Entre o Meio e o Fim, um dilema orçamentário numa instituição pública de ensino. Para fins de contextualização, né, esse caso ele é um caso real, né, porém os nomes que a gente utilizou são nomes fictícios para não, né, causar nenhum tipo de dano. Ele gira em torno de uma instituição pública de ensino, que nós denominamos de IPEF, então esse nome, né, é um nome fictício, e está ambientado, né, no período de maio de 2024. O IPEF ele está localizado em uma capital do Nordeste brasileiro, também preferimos não identificar, senão talvez ficasse muito óbvio. E a protagonista do caso é Joana, ela é gestora geral da unidade, porém a gente vai ter também outros personagens que são, né, os gestores de ensino, de extensão, de pesquisa e de administração, que vão estar presentes no caso. E trata-se, né, de uma questão relacionada à redução orçamentária, né, que é um caso que não somente o IPEF, né, ele tem enfrentado nos últimos anos, né, mas várias outras instituições. E aí, diante dessa situação, né, de redução orçamentária, vai implicar em tomadas de decisões, né, relacionadas a um recurso público escasso e o que fazer diante de uma série de demandas que visam garantir a manutenção dessa instituição e o cumprimento da missão institucional. Nesse caso do IPEF, né, seria garantir uma educação pública qualificada e socialmente referenciada. E aí, né, a protagonista do nosso caso, a gente achou interessante, né, trazer um pouco a trajetória, contextualizar também quem é Joana, que também é um nome fictício, porque, de certa forma, a trajetória dela, né, o percurso acadêmico dela, inclusive antes dela ser inserida nessa instituição, se tornar professora efetiva, ser eleita diretora-geral no ano de 2020, pela maioria dos votos, numa eleição bastante acirrada, né? Mas a formação dela acadêmica e também da educação básica foi prioritariamente em instituições públicas, né? Então, isso fortalece ainda mais o compromisso dela, né, diante de políticas sociais. Inclusive, ela foi beneficiada por essas políticas sociais de acesso e permanência à instituição, políticas voltadas aos estudantes, e isso, né, de certa forma, sensibiliza perante essas questões sociais. Então, ela, de certa forma, é uma personificação, né, de uma gestora pública que conhece o poder transformador da educação pública diante de um contexto bastante preocupante. E quem é, né, um pouco da história do IPEF. O IPEF, né, ele tem um histórico de missão marcante na educação brasileira, tem um papel social marcante, uma vez que principalmente ele atende populações em situação de vulnerabilidade, né, e tem como atividade fim a promoção do ensino, da pesquisa e da extensão, e o comprometimento com uma política educacional inclusiva e também diversa e equitativa, né, e visa garantir o acesso, né, desde o acesso dos estudantes, também garantir a permanência e o êxito nos estudos desses estudantes, a fim de cumprir a sua missão institucional. E aí, como eu coloquei, né, além de Joana, como gestora geral dessa instituição, a gente vai trazer outros personagens, que são Luana, que é a diretora de ensino, Mariana, diretora de pesquisa, Adriana, diretora de extensão, e José, de administração, que ajudam, né, auxiliam, além dos outros servidores, a Joana a administrar essa instituição, que é bastante grande. E aí, qual é o contexto em que ocorre, né, o momento assim, mais tenso dessa narrativa? Né, o contexto de crise orçamentária, é uma crise estrutural devido a um momento, né, de inflações diversas e seguidas e muitos cortes. E aí, só para vocês terem ideia, né, o cenário em maio de 2024 era que
o orçamento era inferior ao ano de 2017. Então, enquanto o orçamento ele diminuía, né, a instituição ela crescia em termos de inclusão de novos cursos, aumento da quantidade de estudantes e, consequentemente, de servidores, funcionários terceirizados e demandas também por insumo, né? Então, assim, a balança ela estava totalmente desequilibrada naquele momento, né? Vinha se agravando e em maio de 2024 a situação se tornou ainda mais grave. E o recurso de custeio, né, cerca de 80% do recurso de custeio que está voltado para garantir a manutenção das atividades meio como limpeza, segurança e outros serviços, ele também é voltado para garantir as atividades fim dessa instituição, né, que é voltado a ensino, pesquisa e extensão, né, que seria a fim de garantir principalmente a missão institucional, que é voltado, né, a pagamento de bolsas para científica, né, para pesquisa, visitas técnicas, modernização de laboratórios, compras de livros, e cerca de 80% desse orçamento estava comprometido para as atividades meio, a fim de garantir a limpeza e a segurança, principalmente dessa instituição, porque são serviços que acabam sendo bastante caros. E aí, esse cenário, né, estava totalmente complexo, né, uma rigidez orçamentária, em que praticamente todo o orçamento estava comprometido para essas atividades meio. E aí, qual é o dilema, que é um dilema bastante crítico de Joana, mas também a gente tem percebido que isso tem ocorrido em outras instituições, que seria uma escolha em que, querendo ou não, ela teria uma perda, né? Vai ter uma perda. O que ela escolher vai estar perdendo. Então, ela vai ter que ponderar qual o menor prejuízo social aí nesse caso, onde ela teria menos perda. Ela vai, né, ter essa alternativa, que deve ser também legal e legítima, de preservar a atividade meio, mantendo a mão de obra terceirizada. Naquele momento, a gente tinha 195 profissionais terceirizados e a única renda da maioria desses profissionais era nesse trabalho, manter esses serviços essenciais, né, garantindo, de certa forma, a limpeza, a vigilância, a manutenção dos serviços da instituição como um todo, e evitar um impacto social, principalmente para essas famílias, né, para esses profissionais que, de certa forma, em sua maioria, são famílias em situação de vulnerabilidade. Ou a outra opção, né, seria destinar parte do orçamento, que já estava completamente comprometido para as atividades dele, para o ensino, pesquisa e extensão, para garantir a missão institucional, né, dando maior investimento a bolsas estudantis, auxílios, visitas técnicas, até porque Joana vinha sendo pressionada, né, por estudantes, professores e pelos outros gestores que estavam ali à frente das atividades fim. E essa tensão, né, Joana, ela decidiu levar para um debate colegiado, até porque, a fim de garantir, né, os princípios democráticos da instituição, para que ela não sofresse sozinha, então, sair dessa posição isolada, né, que ela estava ali no momento inicial da narrativa, pensativa e preocupada com esse dilema, e buscar alternativas coletivas a fim de garantir, né, a responsabilidade com o compromisso público. Então, ela vai levar isso para os demais representantes, né? E ela vai ser pressionada, de certa forma, também nesse debate colegiado, porque os representantes da atividade FUM, né, eles vão alegar que as atividades de ensino, pesquisa e extensão estão sendo prejudicadas em detrimento, né, das atividades administrativas. E, por outro lado, o representante da atividade meio, que é José, ele vai alegar que essa atividade meio ela é a base que sustenta a atividade fim, então, sem ela, nada funciona na instituição. E qual vai ser o posicionamento de Joana nesse momento, né? Ela vai entender o posicionamento, né, dos demais gestores, vai concordar, porém, ela vai apresentar, né, um posicionamento de uma visão sistêmica da instituição, alegando que essa fragmentação, né, essa divisão entre atividade meio e atividade fim, ela não cabe naquele momento. E para isso, né, a gente vai ter aí as implicações
éticas e legais que devem ser consideradas nesse momento. Então, a decisão de Joana, ela não pode ser apenas gerencial, né? Ela deve também estar pautada em princípios legais e éticos, principalmente considerando, né, aí os princípios da administração pública e também da lei de responsabilidade fiscal. E o dilema principal, né, no qual gira em torno o nosso caso de ensino, é o que Joana deve priorizar, as atividades meio ou a atividade fim. E aí essa tomada de decisão, ela deve ser uma tomada de decisão responsável, né, visando a missão institucional da instituição, ter uma observância técnica e legal e prezar pelo menor prejuízo social. Nas notas de ensino agora, né, a gente entende que é uma possibilidade de levar tanto para os estudantes de graduação quanto de pós-graduação. Pode ser também para os cursos de administração, administração pública, ciências contábeis. A gente entende também que é um plano de ensino que é flexível, então o professor ele pode estar aí adequando, né, conforme a turma em que for aplicada. O objetivo geral do caso, né, seria evidenciar os dilemas enfrentados pelos gestores públicos diante de um cenário de restrições orçamentárias e de pressão, né, por atendimento aos princípios da administração pública, a questão de eficiência, equidade, responsabilidade fiscal e ética. E com os objetivos específicos, né, a ideia é que os estudantes eles examinem criticamente o uso dessas informações orçamentárias, avaliem o impacto da tomada de decisão orçamentária para a instituição, compreender, né, esse processo aí de tomada de decisão em instituições públicas, tendo uma base legal, principalmente, para essas decisões, e refletir sobre os dilemas éticos envolvidos na gestão do recurso público. Como temas centrais para a discussão em sala de aula, né, aí a gente traz algumas possibilidades, né, a questão do orçamento público e restrições legais, gestão de instituições educacionais, decisões sob pressão e escassez de recursos, a necessidade de uma visão sistêmica do todo da instituição, a questão da ética da administração pública e a importância da comunicação institucional e do engajamento, principalmente do gestor. E aí a gente traz, né, além da possibilidade da atividade tradicional também, né, em que os estudantes eles façam a leitura prévia do caso e façam a discussão e o debate em sala de aula a partir de questões apresentadas pelo professor, principalmente a partir da questão geral, né, o que Joana deve decidir, priorizar, seria atividade meio ou atividade fim. A gente traz outras possibilidades de atividades em sala, né, que seria atividades reflexivas e de debate relacionadas à classificação de despesas, simulação de cortes orçamentários, decisões colegiadas em que eles façam a simulação, né, dessa reunião entre os gestores, produção de minuta, produção de planejamento também, discussão orientada a partir dessas bases legais e análise, né, de orçamento, cálculo percentual, cálculo de mão de obra, né, quanto gasta, quanto não gasta, e de medidas sustentáveis. Então, é isso, pessoal, as nossas referências, né, a gente também utilizou fontes primárias, inclusive houve a entrevista com Joana nesse momento e algumas pessoas que estavam no caso também teve acesso a documentos primários que foram colocados no caso e, né, o levantamento também de outros documentos de legislações. Muito obrigada. Olá, obrigada. Peço desculpa aí no meio da apresentação. Chegou meu filho aqui, tive que beijar, tive que abraçar, mas eu estava ouvindo, tá? Acho que você não viu, mas o resto do pessoal deve ter visto na hora que ele chegou aí. Quero parabenizar então pela apresentação, pelo artigo, né? Tem um colega aí que também está, né, presente, que do seu trabalho, né, que você comentou. E também gostaria de abrir para comentários, dúvidas, questões.
Acho que eu vou começar, né? E aí vai esquentando. Se alguém mais quiser comentar, fica à vontade, tá? Eu gostei bastante do caso, embora eu não seja uma grande especialista nessa área. É um caso até difícil, assim, para mim, né, a temática, mas eu acho que ficou bastante agradável ali a construção, né, com a Joana. Mais uma vez, eu acho que esse tipo de caso ele consegue engajar o aluno e o leitor, né, e é importante esse recurso, né? Então, achei bastante bacana a forma como foi construída. E claro, né, o destaque ele está nessa questão assim da decisão orçamentária com impacto ético e social, né, que é algo que precisa ser levantado, né? Que é essa questão de que não é só sobre o orçamento, que tem pessoas ali, né? Tem essa questão das políticas de permanência, né? Então é importante a gente pensar e discutir isso, levar isso para as salas de aulas também, né? Porque é uma realidade, né, Girleide? Então, assim, tem algumas sugestões, né? Então, nas notas especificamente, eu gostei, assim, que é um caso que ele é bem completo, ele traz bastante informação. No entanto, tem algumas sugestões mais relacionadas ao formato mesmo, né? Nas notas, eu gostaria de sugerir, né, que as questões ali, que você coloca as questões, as perguntas e as respostas, eu sugeriria colocar até em uma tabela, porque você traz ali a questão e o objetivo, né? Então, não é comum. Normalmente o pessoal traz a questão e uma sugestão de resposta, ou às vezes uma sugestão de literatura, né? Mas eu vi que você botou o objetivo. Eu acho que ficaria interessante, de repente, colocar numa tabela a pergunta e o objetivo, ou até mesmo a pergunta, uma resposta sugerida e qual que é o objetivo daquela pergunta, como você colocou ali. Eu acho que ficaria uma visualização bacana, né? Para quem for aplicar o caso, também facilita, né? E aí, para a pessoa, porque muitas vezes quando a gente vai aplicar um caso, nem toda questão se encaixa o nosso interesse naquela aula. Então, você acaba escolhendo ali, né? Uma ou outra questão, uma ou outra abordagem, e aí a visualização ela ficaria melhor. Uma outra sugestão relacionada ao formato que eu tenho talvez colocar essas questões mais para baixo. O que que aconteceu quando eu ia lendo o caso? Eu vi, que legal, tem várias ideias aqui, né, de questões e tudo mais, e aí acabou. Aí eu vi, não, não acabou, tinha um monte de coisa ali das suas notas, muitas das possibilidades de atividade. E aí eu fiquei assim, ué, peraí, parece que tem duas sessões, né? E tem duas sessões. Então a minha sugestão seria, eu até anotei aqui para não perder a linha aqui, é, colocar, deixa eu abrir aqui o caso para aqui, ó, colocar ali, quando você coloca na página 14 ali, atividades sugeridas, colocar aquelas questões ali também, né? Então, colocar de repente questionamentos e atividades, ampliar aquela parte ali e colocar então, né, aquelas questões, aquelas possibilidades ali de trabalho e também as atividades que estão ali previstas, né? Então, eu acho que deixar junto talvez isso facilitaria, porque eu fiquei com essa dúvida quando tá, então tá, essas são as questões. Aí, de repente, ele tem ali um monte de informação, tem os anexos, assim, excelente, bastante informação mesmo. Só acho que a organização poderia facilitar também para quem vai aplicar. E uma sugestão específica relacionada às questões ali, ainda sobre aquelas questões, tem uma questão, acho que é a questão 4 que ela fala sobre como você avaliaria a distribuição atual dos recursos, né? A pergunta é essa, né? E essa pergunta, esse questionamento, ele vem de uma forma mais subjetiva, né? Embora seja uma das questões principais aí, né, que envolvem esse caso. Então, pensei de repente trazer, no caso ou em apêndice, alguns dados, como, por exemplo, percentual de alocação de anos anteriores, ou então percentual da rede federal, né? Então, pegar aí outras amostras da rede, para que o aluno possa comparar. E aí isso vai elevar essa questão, porque daí então ao invés de ele dar o que ele acha, né, aquele achismo ali, aquela opinião, ele vai analisar os dados, vai dizer, olha, eu tenho aqui um comparativo com o que me embasar, né? Então talvez isso possa elevar aí
essa discussão. E aí, né, enfim, trazer como apêndice, ou de repente também usando um recurso visual, como eu tinha dado sugestão para a Tatiana, ali no próprio texto do caso, né, colocar um relatório, uma tela ali, né, que ilustre, isso também chama atenção para os dados. Eu acho que seria interessante alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, sugestões, né? Eu aqui, na verdade, quero mais parabenizar os autores, né, pela temática tão importante de discutir. E é isso. Eu agradeço, professora, pelo retorno. Também anotei aqui suas sugestões, só para, né, dar um retorno com relação a essa questão 4 que você sugeriu, trazer os dados, né, colocar como apêndice. A gente tinha esses dados, só que como, né, no template exigia, Passo. a gente teve que sair tirando muita coisa, porque a gente tinha alguns gráficos, planilhas, para justamente subsidiar, né, o estudante a essa decisão. Mas a gente Legal, legal. Melhor ainda. Então é só colocar, né? Quando for mandar para submeter, já tem, né? a Bacana. gente vai ajustar, né, de acordo com as regras de submissão para estar incluindo aí essas planilhas, esses dados. Mas Legal, mas agradeço as parabéns, viu? sugestões. Pessoal, abrindo, se mais alguém gostaria de fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, tá todo Não, é mundo muito só tímido rapidamente. hoje. Não, já conhecia o caso, então queria me pronunciar por isso. Conheço o caso, esse caso. E queria dizer assim que o que eu penso o que me veio à mente agora foi a aplicação dele, da relevância também de trazer esse tema para os estudantes de graduação, num sentido mais assim de participação na gestão, no funcionamento de uma instituição de ensino, uma faculdade, uma universidade. Então, além de trazer todas essas questões eh, teóricas, tomada de decisão, etc., ele tem uma função bem interessante. Eu acho que quando tivesse a proposta do debate, né, das opiniões, o que é que eu acho, o que é que eu não acho, seria até difícil de controlar, porque os estudantes acho que, como você falou, é uma questão que ia engajar muito, né, e seria realmente educativo de uma maneira ampla, né? É isso. Legal, Obrigada. obrigada. Ana Obrigada. Paula, eu também queria fazer uma sugestão. Pode falar. Minha sugestão é que fosse também abordado um pouco, ou pelo menos não de forma detalhada, mas que falasse um pouco da matriz CONIF, que é justamente quem é que vai definir esses recursos para os institutos. E aí a gente tem uma mudança na matriz CONIF recente, que talvez Joana venha a ter mais dificuldade, porque antes era em cima da quantidade de matrículas, ou seja, quanto mais alunos, mais recursos você recebe. E passa a ser avaliada agora a eficiência acadêmica. Então, pesquisa, extensão, tudo isso vai entrar na conta do rateio, né? Então, quem tem mais produção, os institutos que têm mais produção acadêmica, que realizam mais extensão, vão receber mais recursos do que outros que possam ter até mais custos e mais alunos, mas tem pouca eficiência acadêmica. Só isso. Perfeito, obrigada pela tua Obrigada, Antônio. colocação, Antônio. Acho que a Girleide aí também está anotando. E agora, então, a gente passa para o nosso terceiro artigo, tá bom? Eu coloquei ali um recado também no chat, pessoal, para eu não me esquecer ao final da sessão, então, que vocês avaliem, né, a nossa sessão, tá bom? Não esqueçam, eu já coloquei também para não esquecer. E agora aqui, então, lendo qual que é o nosso próximo artigo, pode já compartilhar a tela. Murilo, Pamela, Diná, Maria e Marcos em Como Avançar Sem Dividir. Sempre foi assim aqui no sindicato. Então, quem vai apresentar é o Murilo, né? Só por gentileza, boa noite, né? Já quase. Já conseguem ver minha tela e me ouvir bem? Sim. Sim. Uhum. Então, pode começar. Tá bom. Olá, muito bem, boa noite a todos e todas. É um prazer falar aqui e apresentar a vocês. Eu sou Murilo, eu sou doutorando em administração pela Universidade Federal de Goiás e juntamente com os meus colegas, a Pamela e Diná, que também são doutorandas em administração, apoiados pelos professores Maria Salete e pelo professor Marcos,
nós desenvolvemos esse caso para ensino, intitulado Como Avançar Sem Dividir. Sempre foi assim aqui no sindicato. Muito bem. Continuando, trazendo um pouco do contexto pós-pandemia, especificamente no estado de Goiás, que é onde sai essa inspiração desse caso, que é onde eu falo. No ano de 2023, produtores rurais acabaram por enfrentar muitas oscilações de preço, perda do poder de negociação e, por consequente, alguma dificuldade de acesso a algumas informações bastante estratégicas. A pecuária leiteira, a agricultura familiar, elas precisaram se desenvolver de uma maneira muito diferente e além daquela produção tradicional, para justamente se manter no mercado e acabar por manter uma sobrevivência. O sindicato que envolve o caso, ele está aqui intitulado como Sindicato Vozes do Campo, é um nome fictício. Ele foi fundado em 1978, numa cidade do interior do estado de Goiás. É um espaço dedicado à defesa de direitos e mediação de interesses coletivos, especificamente de produtores rurais aqui da nossa região. É uma cultura bastante tradicional, com operações até mesmo analógicas, decisões orais e forte resistência a mudanças tecnológicas, por menor que elas sejam. A frase que ecoou em todos os momentos, até nós levamos ela para o título, foi o sempre foi assim. Para contextualizar, o sempre foi assim vem de heranças até dos próprios produtores, alguns já mais de idade, que adquiriram conhecimentos com os pais, com os avós e continuaram essa capacidade produtiva. Dando início, já trazendo um pouco dos nossos personagens, nós temos 2 personagens marcantes que vêm com essa proposta que nós chamamos de ousada, que são Pedro, um jovem produtor recém-formado em agronomia, e Marina, uma consultora em análise de dados. Além desses 2 personagens, nós temos produtores rurais, grande parte com um pouco mais de idade, envolvidos dentro do sindicato. Pedro e Marina, eles se juntaram e propuseram um sistema de inteligência de mercado rural, numa ideia de se basear em dados para subsidiar decisões, levando em consideração, por exemplo, a necessidade de precificação e a consequente comercialização de produtos rurais. Aqui, quando se pensa o que vale a palavra, alguns chegaram a relatar no sentido, por exemplo, algumas administrações extremamente analógicas, com relatórios feitos em cadernos de 10 matérias que eles anotavam e faziam algo análogo a um fluxo de caixa. Não tinham nenhum tipo de planilha, nenhum tipo de base digital, muito menos integrada. As comunicações eram muito feitas por grupo de WhatsApp, grupos bastante ativos, mas sem nenhuma fluência digital, e essa fluência acabava por variar muito entre produtor e outro. Algumas lideranças mais antigas com bastante poder de influência, uma influência bastante simbólica, inclusive, que acabava por cercear a participação e a entrada de jovens produtores dentro do sindicato. Aqui, já tratando sobre a Assembleia Extraordinária, eu tenho essa imagem que está no canto, salvo melhor juízo esquerdo da tela de vocês, é uma simulação do grupo de WhatsApp. Essa imagem está no caso para ensino e eu trago aqui um print para vocês, que mostra essa simulação dessa conversa. Todos os nomes são fictícios. Vem Pedro e fala, por exemplo, informação hoje vale tanto quanto o produto que a gente tira da terra. O senhor Antônio já comentou, isso me cheira a fiscalização, eu já vi esse filme antes. Aí vem Marina, não é controle, é autonomia, é dar voz para negociar com base em fato. E isso aconteceu, foi bastante frequente dentro de grupo de WhatsApp do sindicato. Já partindo para uma ideia de uma experimentação, de uma espécie de uma zona neutra, que vai ter a ver com algumas perguntas que nós vamos fazer, partiu-se a uma ideia de implantação desse boletim de inteligência rural, que esse boletim também foi criado com inteligência artificial para destacar e ser um pouco mais até lúdico dentro do caso para ensino. Partiu-se primeiro para um projeto piloto, 7 produtores começaram a registrar dados semanalmente via WhatsApp mesmo, de uma maneira muito simples. Em segundo plano, tivemos certa confusão e até mesmo desânimo. Eu preenchi tudo, mas eu não sei para que serve isso. Uma fala que surgiu. O boletim de inteligência surgiu como um informativo mensal impresso, que até foi mais valorizado que o digital, com os principais achados do projeto, como está descrito aqui, por exemplo, quando fala do crescimento da produtividade.
Uma mudança de clima, partiu-se a um ceticismo um pouco mais engajado. Alguns produtores tinham uma disposição ainda um pouco meio velada, mas tinham certa disposição para um teste, para experimentar. Os primeiros resultados, eles vêm demonstrados também nessa espécie de boletim que seria o Vozes do Campo, a demonstração do sindicato, que seria uma espécie de um boletim informativo do próprio sindicato. Em 12% do aumento no valor de venda, 7 produtores iniciais nessa parte de experimentação e 10 novos interessados. Um relato que já surge aí de produtor. Se eu tivesse sabido disso antes, tinha segurado minha produção uma semana. Vendi barato porque achei que ia estragar. No caso, por exemplo, simulado pela dona Cícera. Um dilema final que surgiu a partir disso, que é o como avançar sem dividir. Como institucionalizar o núcleo de inteligência do mercado rural, tornar um programa permanente com orçamento próprio, mas acabar por ser um risco de afastar os que são mais resistentes, manter uma adesão voluntária, no sentido de preservar a inclusão, mas acaba por ser um risco de perder o impacto a longo prazo, que as pessoas podem não querer entrar, e a transição em camadas, que seria uma adesão mais voluntária, com benefícios aos participantes que vão entrando, e uma espécie de estímulo sem haver uma automática exclusão. Esse núcleo de inteligência do mercado rural, nessa sigla NIMR, a partir-se da formalização dele como permanente dentro da estrutura do sindicato, também com representação dos produtores. As reuniões passaram a ser quinzenais, com discussões coletivas, tanto sobre relatórios e estratégias de comercialização, algumas parcerias e estratégias, como a própria Emater e algumas negociações com laticínios regionais, e acabou-se por fortalecer uma credibilidade, com o sindicato sendo reconhecido como uma referência em inteligência rural aqui na região. Partindo já para notas de ensino, as fontes de dados são inspiradas em situações reais, todas as inspirações são reais, elas foram delineadas com nomes fictícios, com mensagens fictícias, justamente para preservar todo o sigilo e princípios éticos. Elas foram elaboradas com base em experiências reais, vivenciadas por jovens produtores, dentro de um trabalho de campo no âmbito de extensão, junto ao Sindicato Rural e produtores rurais, especificamente na Feira do Pequeno Produtor aqui na nossa região. E isso surgiu com base em trabalhos iniciados em 2023 até meados de 2024. Como objetivo de aprendizagem, tem-se identificar e analisar diferentes fases da transição organizacional, debater caminhos possíveis para promover adesão e confiança, de certa forma, ao mesmo tempo, no processo de mudança, refletir sobre os dilemas enfrentados por organizações ao equilibrar, de um lado, a inovação e, ao mesmo tempo, a preservação com vínculos culturais e afetivos, explorar possibilidades estratégicas, tanto de posicionamento quanto de atuação institucional em ambientes desafiadores, como foi o caso do sindicato, e desenvolver, por fim, competências de análise crítica, escuta ativa e argumentação fundamentada. Esse caso para ensino antes do envio para o próprio SEMEAD, ele foi testado com cerca de 55 alunos no curso de administração, então ele foi calibrado para ser mais claro e até mais entendido pelos alunos. A utilização do caso sugere-se no curso de administração, tanto presencial quanto remoto, em disciplinas como administração estratégica ou administração da inovação, e ainda disciplinas que envolvam conteúdos acerca da mudança organizacional. Nós sugerimos uma espécie de um cronograma que envolve 6 etapas, desde o início da leitura prévia pelos alunos até um fechamento com debate, com toda a descrição de tempo que o professor vai levar. A partir do caso, sugerimos 6 questões propostas e discussões também associadas à literatura. Em todos os casos, nós colocamos questões, acrescentamos uma ideia de uma possível resposta e discussão e colocamos uma base teórica, inclusive com algumas imagens no caso. A primeira questão envolve a ruptura com o uso de dados, uma mudança gradual. A segunda, as ações no sentido de escuta e uma linguagem simples, principalmente porque envolvem alguns produtores rurais e alguns deles até com idade mais elevada. No dilema entre formalizar e ser voluntário. No quarto, uma comunicação via WhatsApp, boletins. O quinto, a participação com incentivos e comitês.
E o 6, o risco entre exclusão e a própria continuidade do sindicato. Partindo para o desfecho desse caso, a inovação nasce da escuta e o respeito coletivo, principalmente nessa ideia inclusiva. O núcleo de inteligência do mercado rural mostrou-se que pequenas vitórias geram cooperação e pertencimento. A mudança eficaz ela é gradual, participativa e baseada na confiança mútua, na reciprocidade. O sindicato uniu ao mesmo tempo memória, estratégia e colaboração. O desafio ficou entre inovar sem romper essa coesão social e, por fim, uma lição que ficou é mudar, é aprender a fazer juntos, só que de uma maneira diferente, de outro modo. Aqui, há algumas referências bibliográficas que nós inserimos, ainda dando continuidade. E, para fechar, eu preciso agradecer à Univangélica, à Universidade Federal de Goiás e ao Instituto Federal, a qual eu faço parte, um como docente, outro como aluno e outro como bolsista, e a University of Kent, que eu também faço parte, atualmente como aluno bolsista, a CAPES, que eu sou bolsista dela pelo governo federal, a FAPEG, que me apoia em alguns projetos, e o GPSACA e AGNOS, que são grupos de pesquisa que eu participo atualmente. É isso, obrigado a todos pela atenção. Obrigada, Murilo, pela apresentação. Parabéns. Vou pedir que. Ah, já fechou, né? Ia pedir que você fechasse. Parabéns pelo artigo e pela apresentação. Muito bacana. Vou também bater umas palmas aqui, né? De praxe. E eu vou abrir, então. Caso alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Vou abrir para que possam falar antes que eu, né? Porque eu também acabo falando demais, então. Não, eu Alguém só queria gostaria? parabenizar o trabalho e eu achei muito interessante essa etapa que foi realizada por Murilo, a etapa da calibração. Legal, tá Eu certo. posso queria complementar também, que é parabenizar também. rápido, tá? Estão me vendo? Sim, Eu acho que dos trabalhos, a temática foi a que mais se aproximou, cooperativas, e sindicato, né? Elas se aproximam. Toda aquela parte de inserção das figuras que você comentou do nosso trabalho, eu pude visualizar no dele, né? Então, já vou seguir essa linha. E eu tinha um comentário a fazer sobre, assim, eu senti uma. Tem todos os elementos de caso de ensino, claro, está bem correto na minha percepção, mas eu percebi também que é um estudo de caso. Ele tem um pé no estudo de caso também, porque é, me parece que vem muito dessa experiência dentro da cooperativa, do sindicato, né? Dessa vivência, dessa proposta de mudança, né? Então, eu queria saber se eu vou ver esse caso em outros formatos aí publicados posteriormente. Na verdade, assim, foi uma vivência. A sugestão do caso para ensino partiu da professora Salete, e essa foi uma vivência real. Eu sou professor numa instituição privada aqui no interior do estado de Goiás. E uma característica da minha cidade, eu moro numa cidade que tem 20 mil habitantes, só que durante a semana ela vai para 350 mil, por causa da rotatividade de pessoas. Hoje eu moro na cidade que tem o maior número de leitos hospitalares por habitantes. A minha cidade tem 20 mil habitantes e nós temos 10 hospitais grandes. Então, é uma característica diferente da minha região. E a segunda atividade econômica é a agricultura, depois da saúde. Aí nós vivenciamos esse caso e, a partir dessa vivência dentro da extensão, nós decidimos trazer para o ensino e transformar nesse cabo para ensino, até para usar para os próximos alunos irem aprendendo sobre esse caso especificamente, porque nós temos muitos alunos que são filhos de produtores rurais. legal, legal essa tua colocação. Obrigada, Murilo. Vou fazer meu comentário então, né? Mais uma vez, parabéns. O estudo super relevante para a gente trabalhar em sala de aula, a questão da mudança organizacional, principalmente nessa questão da cultura conservadora, né? Então, trazer a mudança aí para uma realidade que é bastante distinta, né? Quando a gente fala em tecnologia, né? Então, bastante importante, porque ele envolve também processos psicológicos e culturais, né? E quando a gente fala nessa mudança,
E é uma realidade, né? É uma realidade, como você bem acabou de falar, né? Então a gente não pode deixar de lado, né? Eu gostei bastante dos elementos, né? Já tinha comentado no outro caso, como a Tatiana falou, eu acho que ficou muito bacana, e de fato ilustra isso que eu falei. Eu acho que ele acaba valorizando ali, a gente, até porque a gente está lendo, para, dá uma respirada, olha ali, né? Aquele desenho, aquela imagem é bacana. É, a minha sugestão mais relacionada a notas de ensino, né? Então, a primeira eu analisei as questões, né? E eu entendo que é uma escolha metodológica dos autores, né? As questões, como elas estão colocadas, as 5 questões. Mas eu sugiro trazer mais questões, ou então substituir, né? Então, se vocês pretendem manter aí esse número de questão, a minha sugestão é trazer questões que tragam, que desafiem os alunos um pouco mais. Por quê? Porque a maioria das questões, elas dizem assim, traz do texto isso aqui, né? Então, eu entendo que é uma escolha de vocês, né? Então, extrair do texto as respostas. Mas eu acho que a gente pode trabalhar mais a questão da análise do aluno, da avaliação dele, né, como gestor, como administrador ali, né? E eu senti um pouco, às vezes até a formulação da própria questão que já existe, ela permite isso, né? É, talvez uma ou duas questões que tenham esse viés mais de aplicação prática e também de análise, de uma análise mais crítica por parte do aluno e não simplesmente de ir lá e achar onde que está no texto aquilo que vocês estão pedindo, né? Já que daí a gente já pode aplicar mais, até mesmo para pós-graduação, né? Então a gente já tem aí uma exigência maior para semestres mais avançados, quando a gente está falando em graduação, né? No caso. Então essa é uma sugestão minha. E outra sugestão que eu acho que caberia, mas aí cabe muito no interesse de vocês também, né? Considerando aí o personagem do presidente, né? O Carlos, né? Que é um personagem importante que finaliza lá o dilema dele, né? Ali no final, ali, então, né? Como avançar sem dividir, né? É, De repente, seria interessante trabalhar em uma questão ou em uma parte desse caso a questão da liderança em mudança. Porque ele tem um papel muito importante, porque ao mesmo tempo que ele representa a pessoa que está ali tentando trazer uma mudança, ele também é tradicional, ele também tem aquela cabeça, de certa forma, ainda um pouco presa no passado, né? Então, assim, então ele também está passando ali, né, por um dilema pessoal, talvez, né? E como a gente está trazendo essa questão da cultura, do psicológico, talvez uma questão sobre liderança no ambiente de mudança, né? Ou liderança em mudança organizacional, inovação, possa agregar ao caso. Então, essas são as minhas sugestões e mais uma vez quero parabenizá-lo. Muito obrigado. Bom, gente, então com isso a gente se encaminha para o nosso último caso, né? Que eu vou ler aqui, já pode ir compartilhando a tela. Então, entre a missão e o mercado, o desafio da direção-geral da Faculdade Cidade Teológica com o novo marco regulatório do MEC, de autoria da Daniele, Adriana e Eliabe. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bem, eu queria agradecer a todos, né? Eu aprendido muito com a apresentação de todos vocês. Eu sou uma tentativa de mestrando ainda, então, com certeza, com a experiência de vocês já doutorando, tenho muito a aprender, mas eu vou compartilhar hoje com vocês o caso de ensino. Ele se deu dentro de uma disciplina que eu estava fazendo como ouvinte, né? Como convidada, com a professora Adriana, e ela me encorajou a estar escrevendo. Bem, nesse caso de ensino, vamos analisar uma instituição confessional de ensino superior. Deixa eu só minimizar aqui. E como ela pode se adaptar às novas modalidades educacionais sem perder a sua missão e a identidade. E a questão central aqui é até que ponto é possível flexibilizar o modo de ensino sem descaracterizar a missão institucional. E por que esse artigo é importante? Ele aborda um tema atual e real, que são os impactos das novas diretrizes do MEC no ensino superior. Esse novo marco, ele foi lançado em maio desse ano, então algumas instituições de ensino superior estavam aguardando esse marco até para poder
credenciarem como instituições de ensino em EAD. Então, o MEC tinha cancelado todas é, essas instituições, né, esse pedido aí, aguardando esse novo marco. E esse novo marco ele veio não só para dar diretrizes do ensino à distância, como do ensino superior como um todo. Ele também contribui para a reflexão sobre a gestão estratégica e a identidade institucional em contextos confessionais, que é pouco estudado, e propõe uma análise prática de como a inovação e a tradição pode coexistir no ensino superior. Serve também como material de ensino para cursos como administração, gestão educacional, políticas educacionais e também no curso de teologia. Ele é um estudo relevante porque ele vai articular a instituição confessional, a gestão e a política educacional, que são áreas que raramente dialogam, né? A gente não tem muitos estudos disso. Então, se a gente for procurar estudos sobre educação confessional, a gente tem muito pouco, embora o Brasil tenha surgido desse contexto confessional. Falando um pouco mais sobre a instituição, é um nome fictício, né, assim como os demais, mas só para entender um pouquinho mais e sobre essa questão da importância e da missão que ela tem institucional, né? Ela é instituição confessional, sem fins lucrativos, particular, ela é reconhecida pela formação teológica de forma sólida, ela tem como missão aí, formar agentes de influência espiritual, social, eclesiásticos e acadêmico, fundamentados em princípios cristãos e pentecostais. Ela tem um destaque, que é o curso de teologia presencial com nota máxima no MEC. Então, por que que isso acaba sendo um destaque? Porque quando se vai olhar o mercado de teologia, a maior parte dos cursos hoje é em EAD. Então, alunos que têm o desejo ou querem fazer de forma presencial, eles têm pouca oferta dentro do mercado, tá? Mas o curso dessa instituição tem a nota máxima no MEC. Quem é o público dessa instituição? São líderes religiosos, jovens e adultos engajados no ministério e comunidades de fé, porque diferente de outros cursos, as pessoas que estudam teologia, elas fazem normalmente porque elas têm um chamado, porque elas têm um desejo em si, não é algo profissionalizante. Agora, falando um pouco mais sobre o novo marco regulatório, né? Como eu falei, ele é desse ano de 2025, de maio. Ele redefiniu as modalidades, então ele colocou como é o modo presencial, então a quantidade de horas em EAD foi redefinida. Ele lançou a modalidade oficialmente semipresencial, que antes não existia, mas muitas instituições estavam trabalhando, e a questão do EAD trouxe novas exigências para autorização e qualidade do curso, foi mais rigoroso, então agora tem muito mais critério para essa questão da validação, incentivou o equilíbrio entre a tecnologia, a flexibilidade e a excelência acadêmica, né? E qual é o impacto nessa instituição que a gente está chamando aqui de FCT? Precisa decidir como alinhar a tradição, aquilo que ela é forte, que é o ensino presencial, né, e a inovação, que essas novas modalidades, semipresencial e EAD, sem comprometer a sua identidade confessional. Qual é o dilema da direção? A direção é tratada como um personagem principal, que é a Marisa Albuquerque. Ela enfrenta as seguintes decisões aí. Primeiro, manter o modelo presencial, foco na experiência comunitária, migrar para o semipresencial, mantendo parte da vivência presencial, como expandir para o EAD, alcançando novos públicos, né, que tem sido requerido dentro da instituição, ou oferecer as três modalidades, equilibrando alcance, fidelidade e a missão. E como ela faria isso? Então, esse é o dilema dela. Os desafios identificados: garantir a qualidade do ensino aqui, e a identidade, porque existe uma força muito grande dentro da instituição, dentro da grade de disciplinas extremamente práticas, e além disso, da convivência acadêmica que fortalece muito nos novos formatos. Como preparar o corpo docente para atuar em ensino em AD, manter as discussões teológicas intensas, a espiritualidade comunitária, as experiências práticas e essa formação relacional como parte da grade, mesmo sendo à distância ou semipresencial. Como é que ela faria para evitar a perda da identidade pentecostal e comunitária, que é um grande diferencial dentro da instituição?
e sustentar a viabilidade financeira, né? Porque um dos grandes desafios da personagem principal é como ela consegue alcançar a sustentabilidade financeira dentro da instituição, em um mercado competitivo onde outras instituições já têm um modelo EAD. E aí, os cenários possíveis para decisão, né, para decisão dentro dos alunos de discussão, é seguir com o modelo presencial, que tem como ponto forte a identidade e a convivência, mas tem os riscos, a evasão e a limitação de alcance. O modelo semipresencial, que tem a questão do equilíbrio e a flexibilidade, mas tem o risco de ajustar aí o ajuste curricular e a estrutura híbrida. O EAD, que é acesso à expansão nacional, mas tem um risco de perder a vivência comunitária, que é muito importante, e as três modalidades, que é a diversificação e o alcance, mas tem um custo muito alto e tem uma complexidade de gestão muito grande também. Dentro das políticas educacionais e regulamentação do MEC, o MEC ele visa regulamentar e supervisionar, né, todo o ensino superior aí. Ele vai garantir a qualidade, a equidade, estimula a inovação e inclusão por meio de novas modalidades. Então, o desafio está entre a autonomia institucional e a conformidade com as novas normas, né? Porque tem que fazer tudo isso seguindo todas as normas do MEC. E aí existe a questão da inovação e do ensino híbrido, né, que é uma coisa proposta, inclusive, dentro das notas de ensino desse caso, que os estudantes contemporâneos, eles são digitais, eles buscam autonomia, flexibilidade, tecnologias móveis e ambientes virtuais tornam o aprendizado aí contínuo. O ensino híbrido surge como essa ponte entre o presencial e a tecnologia, e o desafio é incorporar a inovação, mas sem perder a alma pedagógica da instituição. E aí a decisão estratégica, né, a Marisa e a sua equipe precisam responder qual a combinação de formatos permitirá que a FCT cumpra sua missão com excelência, sustentabilidade e fidelidade confessional. E para os critérios da decisão dela, ela precisa considerar a identidade institucional, a sustentabilidade financeira da instituição, o alcance social e educacional e também a qualidade acadêmica. Para concluir e refletir, a escolha não é apenas técnica, mas ela é estratégica, né? Ela traz uma questão de missão e de identidade muito forte. A inovação deve ser conduzida com discernimento e propósito. A tradição e o mercado podem coexistir quando a missão guia as decisões, e o caso reforça que cada decisão institucional molda a qualidade educacional e que ele tem um impacto social, né? Então, isso vai fazer os alunos refletirem que não é uma decisão por si só, mas que tem que considerar todo o contexto dentro da instituição, dentro do que ela acredita, dentro do que ela vive como missão e visão institucional. E as questões para discussão propostas, né, nas notas de ensino, colocado questões tanto para aquecer, para gerar essa vontade do aluno ler em casa, mas as questões para discussão em si, dentro do dia da aula, né? Qual é o modelo de ensino melhor se encaixa dentro desse novo momento do mercado e dentro da regulação do MEC? Quais os riscos e ganhos da migração para esse novo formato escolhido? Qual a estratégia competitiva está sendo considerado na escolha? A ponte caracterize, né, para fazer o aluno refletir. Qual a justificativa para a escolha dessa estratégia? Porque é importante deixar que o aluno e o grupo, né, porque a gente colocou muito sobre discussão em grupo, ele justifique, ele pense, ele embase toda a decisão dele, né? Isso já pensando no mercado em si. Como manter a identidade pedagógica e teológica em um novo formato e quais são os próximos passos que a instituição precisa seguir para colocar o novo formato em prática. Isso já fazendo ele levar a ter um plano de ação prático para colocar aquilo que ele tem colocado como melhor resposta em prática. Essas aqui são algumas das referências que foi indicada até para os alunos poderem estar utilizando. É isso. Obrigada, então, Daniele, pela apresentação. Parabéns pelo artigo. Vou pedir que você feche a tela, tá? Para a gente poder ver os colegas. Abrindo aqui, então, para a discussão do nosso último artigo. Caso alguém gostaria de fazer algum comentário.
Vou fazer meu comentário então. Daniel, vocês estão me ouvindo? Eu vou pedir para você fechar a tela que está aparecendo. Eu não estou conseguindo, gente. Ah, que estranho. E eu não sei fazer isso também. Não sei se tem como eu fazer. Mas tudo bem. Bom, então, deixa eu ver aqui. Ah, Pronto. agora deu. Eu estava tentando aqui também. Então, queria parabenizar, né? É uma temática bem atual, super atual, né? Essa questão que traz aí essa norma que está sendo aí o novo marco regulatório, né? Então, eu acho que super pertinente, né, para a gente discutir enquanto educadores, né, em salas de aula, gestão educacional, é, também na administração, né, mas mais com foco da pedagogia, da gestão educacional, mais do que da administração, talvez, mas que pode ser aplicado para, na verdade, qualquer curso, né? Qualquer universidade aí, quando for trabalhar com o docente, com os gestores, né, das universidades. Então, parabenizo e eu tenho aqui alguns comentários. É, então, minha sugestão embora o caso ele capture bem essa questão da atenção, né, da identidade aí, né, da organização e a pressão pela expansão, sustentabilidade, enfim, eu sugiro que você deixe o dilema um pouco mais claro no texto do teu caso, né? Eu vi ali que você elencou ali vários itens ali, logo quando você está finalizando, né, o caso. Na apresentação ficou bem mais claro. Quando você apresentou, ficou ali, né, bem claro. Eu acho que você pode evidenciar ou então deixar bem para o final esse fechamento do dilema, né, para resgatar. Sentir falta, tá? Eu acho que pode agregar aí, se você for enviar para publicação, né? Imagino que vai, né? É, então, sobre as notas, eu também tenho algum comentário aqui. Eu penso ali naquela parte que você traz as discussões de estímulo de interesse lá no final, né? Senti que tá um pouco genérica, eu entendo, né, que é mais para jogar a bola para discussão dos alunos, mas a gente sabe que os alunos, a gente também tem que ter certo cuidado, porque se a gente deixa muito amplo, vira sim ou não, vira uma resposta muito básica também, né? Então, talvez trabalhar um pouco mais, né? Por exemplo, quando você pergunta quais os problemas de qualidade educacional que o ensino superior enfrenta atualmente. Nossa, é um universo, né? Isso é tão amplo, né? É difícil, né? Então, de repente, vai vir coisa que você não quer, né? Então, talvez até dar uma limitada, né? Então, especificar mais, mesmo que seja uma discussão para abrir a conversa, limitar um pouco, né? Para direcionar os alunos, né? E a mesma coisa, assim, de estar um pouco genérico, eu senti nas discussões de subgrupo. E essas me preocupam um pouco mais, porque aquelas iniciais é natural que elas sejam mais amplas mesmo, né? Do estímulo do interesse. Mas o subgrupo, mais ainda eu sinto que você precisa tomar um pouco mais de cuidado. Por exemplo, quais os próximos passos que a instituição precisa seguir para colocar o novo formato em prática? Para o aluno, é melhor a gente, às vezes, direcionar, né? Então, cria uma tabela, ou então diga três próximos passos, sabe? Tentar dar uma delimitada para ficar mais claro, principalmente porque a discussão do subgrupo é que vai trazer suas respostas principais, né? Então, é uma sugestão. Se vocês pretendem deixar mais aberto, também é uma escolha de vocês, né? E aí, por exemplo, tinha até anotado aqui, ó, se vocês introduzirem mais algumas informações no caso, ou como um apêndice, né? Por exemplo, para essa questão 6, se vocês trazem, por exemplo, informações sobre nível de resistência docente, ou uma estimativa, né, de custo de capacitação, ou do tempo de capacitação que é necessário, né, para chegar a um novo formato, por exemplo, isso aí já iria aprofundar outras áreas, como, por exemplo, gestão de mudança, gestão de pessoa, né? E aí isso ajuda o aluno a construir essa questão do próximo passo. O que eu quero dizer é, independentemente para qual lado você vai partir, se é mais para gestão de pessoas, se é mais para gestão de mudança, você pode direcionar na sua questão para que o aluno traga o que você realmente quer, né? Senão acaba ficando muito amplo, né? Essa é a minha sugestão. E uma outra sugestão que eu tenho é como a gente já tem aí, né, a questão do novo marco regulatório que oficializou, né, essa modalidade semipresencial de 30%
mínimo, né, de atividades presenciais, talvez uma ideia seja trabalhar aí para o teu dilema, usar a modalidade semipresencial como foco já, né? Porque já não é mais uma das três opções, ela é uma realidade, né? Pelo novo marco. Então, talvez esse seria o maior foco de tensão aí para a faculdade, né? Então, a partir daí, então, isso pode, talvez, essa flexibilidade vai poder resolver essa evasão, né? Que eles estão sofrendo, né? Também vai preservar o vínculo comunitário, né? Porque tem essa parte que é presencial. Então, talvez, uma ideia, né? De repente mudar, reformular, se vocês tiverem interesse, e trazer essa possibilidade aí de focar no semipresencial como um dilema, né? Então, como que esse semipresencial aí ele surge, né? Para melhorar a situação, né, para ampliar, né, elevar a situação da faculdade, né? Então, sugestões, muda um pouco, descaracteriza um pouco do que é a ideia inicial, mas também a gente tem que pensar, né, o que faz sentido a partir aí das notícias, né, do novo cenário, né? Então, são sugestões, queria parabenizar, eu acho que é super pertinente essa discussão. Obrigada, muito obrigada. Tá bom, já anotei tudo aqui. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não, pessoal? Então, eu acho que a gente já vai se encaminhando, estamos pontuais aqui, né? Alguém abriu aí? O Antônio, pode falar. Não, só queria agradecer sua participação como moderadora aqui da sala. Foi brilhante. Ah, imagina, eu que agradeço. Não gostaria de agradecer a todos, parabenizar pelos artigos, desejo que vocês possam aprimorá-los e todo mundo publicar. Quero ver todo mundo aí nas revistas, nome de todos vocês, e desejar um excelente evento para quem vai participar presencial, né? Para quem ainda vai, né? Tem algumas pessoas que ainda estão vindo, né? Eu não vou conseguir, na verdade, né? Mas eu queria dizer que foi um prazer estar com vocês hoje aqui e desejar aí um excelente evento para todos. Um abraço. Vou pedir que não esqueçam de fazer a avaliação e desejar uma boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Tchau, Obrigada. tchau, Tchau. prazer. Obrigada, Boa noite, obrigada, pessoal. Paulo, também aí pelo auxílio. Imagina, professor. Obrigado a você. Estamos juntos. Tchau, tchau.